Se você quer saber como que nós transformamos esse espaço sem graça em uma recepção dos sonhos para nossa cliente na sua clínica de odontologia e estética, você precisa ver esse vídeo até o final. Ah, e se você está abrindo a sua clínica e não quer errar em nenhum detalhe na sua recepção, eu tenho certeza que esse vídeo vai ser perfeito para você. Se você ainda não me conhece, eu sou Ana Paula Medina, arquiteta especialista em clínicas e residências aqui na AIPA Arquitetura e Interiores. E nesse vídeo eu quero te mostrar como a recepção da sua clínica pode ser o responsável por atrair ou por espantar os seus pacientes. Afinal de contas, a recepção é o primeiro contato que o paciente tem com o seu trabalho, independente se alguém já falou com ele, se já ofereceu algum atendimento ou como essa pessoa chegou até a sua clínica. A recepção já passa, já transmite ali algumas mensagens, inclusive inconscientes, sobre a organização, sobre atendimento, sobre como os tratamentos são conduzidos. E eu quero te mostrar que com as estratégias certas, a gente consegue transformar tudo isso em um ambiente ideal para potencializar a sua clínica através desse projeto que nós criamos, que já está executado, de uma clínica de odontologia e estética. Vamos lá? Esse é o segundo vídeo aqui do canal que eu explico sobre o projeto dessa clínica. Então, no primeiro vídeo, eu expliquei sobre todas as necessidades da nossa cliente e como que nós chegamos nessa primeira etapa, que é o layout, né? A divisão dos ambientes com os mobiliários necessários para o funcionamento daquele ambiente. Então, quem quiser aí entender o contexto e as necessidades da nossa cliente e como que nós chegamos nesse resultado aqui e também saber quais são as etapas que você que está nesse processo aí de abrir a sua clínica vai passar até chegar nesse primeiro resultado. Eu recomendo que você assista esse vídeo assim que esse acabar. Então, eu vou deixar ele aqui na descrição e também vou deixar ele aqui no card. Ah, aproveitando, hein? Quem gosta desse assunto, quem está precisando de ajuda para entender sobre clínicas, sobre projetos de residência, arquitetura, interiores, obra, aqui é o canal perfeito para você. Então, já aproveita e se inscreve aí. Bom, então esse aqui é o resultado que nós chegamos da planta e eu quero conversar com vocês hoje sobre a recepção. Quais foram os pedidos que a nossa cliente nos fez e como que a gente foi solucionando esses pedidos e, claro, já vou dando aqui sugestões para quem vai começar esse processo do zero. Então, vamos lá. Primeiro ponto esse aqui é o ambiente que nós tínhamos como base. Então, esse aqui é o antes da proposta que a gente criou para a nossa cliente, né? Então, esse aqui era o espaço que nós tínhamos de projeto, né? Para projetar a recepção. E aí, com esse espaço, a gente chegou nesse resultado aqui. Esse resultado aqui, essa é uma proposta, um formato de apresentação que se chama 360 graus. Aqui no escritório a gente apresenta dessa forma, justamente porque realmente como é o investimento que você vai fazer. Tem muita gente, ou talvez você já tenha presenciado alguma pessoa que fez uma obra, fez um investimento e depois descobriu que não era aquilo ali que ela queria, que não ficou do jeito que ela esperava. Então, o processo de projeto é um processo de planejar as suas necessidades, né, e saber o que é viável, o que não é viável, dentro, inclusive, das suas possibilidades de investimento. Porque eu sempre falo, obra é um investimento não só financeiro, é um investimento emocional. Demanda de você participar, decidir, entender. E a apresentação do projeto dessa forma facilita muito a compreensão e evita as frustrações aí. Principalmente a gente está falando de abrir uma clínica, não é só a clínica, né? Tem conselho, um monte de aprovação, um monte de coisa que você se envolve. Então, aqui a gente tenta minimizar o máximo os impactos dessa questão da obra e do projeto. E essa é uma das formas que a gente encontrou, que é a apresentação com esse nível de segurança. Então, vocês vão perceber, quando eu mostrar as imagens finais, que o projeto foi executado fiel. Então, tudo que está aqui está lá, porque a cliente entendeu, gostou e aprovou. Então, vou aqui comentando com você algumas decisões da nossa cliente, né? Aliás, algumas decisões em conjunto com a nossa cliente que resultaram nesse ambiente aqui, tá? Eu quero que vocês entendam que nada é só pela estética, nada é por acaso, só porque eu achei bonito, só porque eu achei legal. Tudo tem uma estratégia, tem um porquê por trás, tá? Começando por esses assentos aqui. A nossa cliente queria muito que esse espaço conseguisse acomodar 5 pessoas na espera. Então, pela dinâmica da clínica, com 2 consultórios, esse era um volume de pessoas ideal. Mas, com o espaço da clínica, os 50 metros quadrados, a gente não conseguiu uma recepção muito grande. Então, nós tínhamos 2 opções para ela. Primeiro, trabalhar com as 2 alternativas. Então, teríamos essa opção aqui das poltronas soltas. São poltronas que resistem a uma quantidade de peso ideal.
para essa situação. Então, o que que eu quero dizer com isso? Não basta você criar uma recepção que tenha ali cadeiras que suportam 90 quilos. Já imaginou a vergonha que é receber um paciente que está acima desse peso que eu mencionei, e aí você criar esse desconforto de repente ele cair, acontecer um acidente, isso é muito desagradável. Então, para evitar esse tipo de situação, sempre que você vai escolher um suporte de peso, adequado, tá? Então, adequado é assim, vamos tentar abraçar a maior quantidade de pessoas possível. E como vocês podem perceber, dessas 5 poltronas, apenas 3 têm braços, justamente pensando na mesma situação. Evitar que uma pessoa que esteja um pouco acima do peso ou da questão corporal, né, de ficar confortável numa cadeira que tenha braços, ele pode se sentar numa cadeira que não tem braços e não sentir desconforto nenhum. Então, essa cliente, ela tinha como objetivo, em todos os ambientes, estampar o acolhimento, transmite tantas mensagens, porque às vezes o paciente chega, ele ainda não falou com a recepcionista, ele ainda não recebeu atendimento, mas ali a recepção já tem um monte de códigozinhos que ele vai recebendo. Então, isso é importante se preocupar com esse nível de detalhes, para evitar desconfortos ou situações desagradáveis com o paciente já ali na recepção. Então, esse é um primeiro toque aí para você. Então, nesse caso, por uma questão de espaço, de orçamento e de disponibilidade, aliás, eu falei, né, de espaço, de orçamento, e da necessidade. Então, a nossa cliente optou por essa opção aqui do banco. Lembrando que quando a gente está falando de um banco na recepção, não é qualquer banco, tá? Esse banco em específico, ele foi feito com uma estrutura de concreto, e aí, por cima, a gente tem um estofado e algumas almofadas. Esse banco tem que ter uma profundidade adequada para a pessoa conseguir se sentar confortavelmente, conseguir encostar. Não adianta fazer um tamanho padrãozinho de um banco pequeno, que vai ficar muito desconfortável, muito desagradável. Então, se você decidir por esse caminho, tem que ter as medidas certas e tem que ter também esse estofado aqui para as pessoas se sentirem confortáveis. Caso contrário, vai ser bem chatinho, bem ruim. Inclusive, a gente já fez uma consultoria de reforma para uma clínica que tinha exatamente essa situação. Tinha um banco que tinha uma profundidade muito curta, e aí não dava para encostar, eles estavam justamente fazendo uma consultoria para resolver esse problema. E a gente conseguiu resolver. Outra coisa que a gente conseguiu resolver aqui é que a nossa cliente queria muito ter a sensação, transmitir a sensação para os pacientes que eles estavam sendo mimados, que eles estavam sendo bem cuidados. E aqui a gente sugeriu um carrinho de café, como se fosse um cantinho do café, ou, se essa não fosse a opção, que fosse um cantinho do café aqui atrás da recepcionista. Por que atrás da recepcionista? Se ele ficar atrás da recepcionista, a recepcionista poderia preparar o café e oferecer. Então, acaba sendo uma coisa assim, um mimo, né? Se está ali disponível, o paciente também poderia produzir. Nessa situação, é ali o atendimento que a recepcionista precisaria oferecer, se funcionaria ela preparar, ou se depois seria melhor que o paciente mesmo preparasse, mas que sempre estivesse disponível. Então, ficamos aí com essas duas opções. Vou mostrar para vocês depois o projeto executado, qual foi a opção que ela optou primeiro. Outro ponto é que a nossa cliente queria muito reforçar a marca dela, né, a logo. Então, já de cara, quando a gente entra, eu tenho aqui a porta de entrada, então de cara, quando eu entrei, eu já consigo ver a logo aqui da clínica com o nome. É porque nessa imagem tá o nome com a logo. Por quê? Porque a gente começa a reforçar essa marca. Ajudar a paciente a lembrar o nome, onde que é, enfim. Tudo são códigos, gente. Todos são mensagens que ajudam no marketing da sua clínica, mesmo que de forma inconsciente. Outra situação que a gente trabalhou muito bem do marketing foi bem aqui, ó. Nesse balcão tem uma frase que se chama Invista em Você. Essa é uma das filosofias da clínica. E um dos outros detalhes que essa cliente queria, porque ela falou que as pacientes dela são mulheres entre 30 e 60 anos, muito ativas nas redes sociais. Aquelas mulheres que postam que estão se cuidando, que postam que estão fazendo um procedimento, que fazem questão de mostrar que estão ativas nesse processo, né? E essa frase é muito marcante para ela, para a filosofia da clínica, então para incentivar o investimento na sua imagem pessoal, incentivar que você já faz tantas coisas e precisa se cuidar. Então a gente fez questão de espalhar na clínica, em alguns pontos, essa frase, valorizando a filosofia da clínica e reforçando isso na cabeça das pacientes. E um detalhe extra, estando nessa posição, a paciente que chega e está aqui na espera, se ela quer postar nas redes sociais, ela tira uma foto, ela compartilha, e essa é uma frase que fica marcante. Então acaba ajudando também na divulgação e no marketing da clínica. É uma ótima estratégia espalhar esse tipo de mensagens pela clínica de forma estratégica, tá? Não vamos poluir o ambiente. Aqui a gente tem o espaço da recepcionista com altura para atendimento, caso tenha uma pessoa de baixa estatura ou um cadeirante, tem uma posição do balcão mais alta também, que pode ser mais confortável para uma pessoa que estiver em pé. E aqui atrás, a gente tem um mini arquivo ali, um espaço onde vão ficar algumas fichas, algumas situações. E aqui atrás, a gente tem também a
TV. A TV acaba também tendo uma função bem versátil. Pode ser usada como distração ou como também uma estratégia de marketing. Ali a gente pode ficar passando alguns procedimentos, algumas novidades da clínica, ou a gente pode colocar uma música gostosa, uma imagem que vai remeter também a essa filosofia da clínica, tá? Outro detalhe é, sobre as escolhas que a gente fez. Vamos falar sobre os materiais, né? Aqui a gente tem madeira, a gente tem vegetação, como vocês podem ver, se repete aqui, a gente tem um piso discreto. Qual que é o objetivo aqui, gente? A natureza é o nosso habitat natural. Então, geralmente, quando a gente tem elementos naturais, isso nos remete a aconchego. Então, é mais uma das mensagens sobre essa história de criar um ambiente aconchegante. Então, esses elementos contribuem e muito, por isso que eles foram escolhidos. Aqui a gente tem o piso e essas duas paredes aqui, é que não chama tanta atenção, justamente para a gente valorizar mais a madeira e a vegetação do que as outras paredes. E também como um fundo neutro para valorizar a logo que vai estar posicionada aqui. Vocês conseguem perceber que aqui tem uma porta, então ela vai ficar visível apenas quando estiver aberta, ela fica bem camuflada, bem escondidinha ali. E um último detalhe que eu quero comentar, iluminação. Gente, uma iluminação assertiva, uma iluminação bem pensada, ela faz tanta diferença no ambiente, vocês nem imaginam. Aqui, por exemplo, a gente queria ainda contribuir com essa mensagem do aconchegante, né? Então, de nada ia adiantar a gente colocar uma luz forte, central, iluminando tudo, bem branco mesmo. Então, a gente foi pelo caminho oposto. A gente distribuiu a luz em pontos estratégicos para iluminar, criar esse aspecto aconchegante e ainda assim valorizar alguns elementos. Aqui, por exemplo, está posicionado em cima da logo. Então, em cima da logo, eu faço o quê? Chamo a atenção para a logo. Quando eu coloco uma iluminação aqui, eu também valorizo esses materiais da região para favorecer o trabalho da recepcionista, né? Então, a gente não queria criar aquela sensação de ofuscamento, aquela sensação de, sabe, quando a luz é muito forte, alguma coisa e sua cabeça começa a doer? Então, a gente se preocupou com essa altura e também com a intensidade de luz aqui, e para não criar um cantinho de sombra, a gente colocou também iluminação aqui embaixo desse detalhe de gesso que tem uma vegetação. Outro detalhe importante para comentar, e já vai como sugestão, é que quando a gente trabalha vegetações em uma recepção de clínica, essa não é uma área de risco, né? A área de risco, geralmente, a gente fala que é a parte do consultório, onde pode haver contaminação. Quando se trata de um consultório, a gente não pode, de jeito nenhum, utilizar plantas naturais ou essa exposição, por exemplo, de plantas, né? Porque acaba gerando cantinhos de contaminação. Então, nessa situação, aqui da recepção a gente poderia utilizar, por não ser uma área de risco, mas optamos por não ter uma vegetação natural. Justamente por quê? Porque é terra, pode ter um bichinho, alguma coisa assim. Então, a asepsia da clínica é muito importante, né? Então, todas essas vegetações que vocês estão vendo são todas plantas artificiais. Eu, Ana Paula, não gosto muito de planta artificial. Então, vocês podem ver que eu tenho várias plantas aqui no escritório. Todas são naturais, mas eu acho que cada situação pede uma solução diferente, tá? Então, ficou ótimo. Agora eu vou mostrar para vocês qual foi o resultado desse projeto, né? Então, vocês podem ver que, aliás, o resultado depois da obra. Então, esse aqui é o projeto, e essas aqui são as imagens da clínica pronta. Então, observem, gente, a semelhança do projeto com a execução. Por quê? Porque a cliente confiou no nosso trabalho, porque a cliente confiou que essa solução que a gente trouxe realmente era melhor, porque ela entendeu. Então, não ficou nenhum segredo para ela entender depois, entender quando estava executado, enfim. Então, vejam bem que, e ó, naquela opção que eu compartilhei com vocês, que eu falei sobre o carrinho, né, de café, a gente tinha a possibilidade de colocar o café atrás da recepcionista ou naquele carrinho, né? Então, como ela optou pelo café atrás da recepcionista, por enquanto, a gente acabou colocando um filtro aqui, nessa imagem que aparece a fiação, mas depois a gente ajustou tudo certinho, então ficou tudo escondidinho. E aí, lembra que eu falei sobre a logo ficar bem visível? Então, bem na entrada aqui a gente tem a logo. E aí o balcão, a frase, exatamente como a gente fez. Até quando aquele antes que eu mostrei para vocês, ó, vocês podem observar, ó, no antes tem esse detalhezinho aqui, e lá na execução vocês podem ver que ele tá aqui, ó, foi uma etapa que a gente acabou concluindo depois, né, então foi um ajuste depois das fotos, isso daqui já saiu, nem tá lá mais no espaço, mas só para vocês verem que é realmente o mesmo lugar do antes e do depois. Se
você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e se inscreve no canal, já clicando no sininho, para você receber a notificação do próximo vídeo sobre essa clínica. Eu vou comentar sobre todas as estratégias e soluções que a gente adotou também para o consultório. E quem quiser saber como que foi o processo inicial dessa criação, é só assistir o primeiro vídeo que está na descrição, tá bom? Eu quero fechar esse vídeo comentando que, gente, cada situação, cada cliente, cada clínica é uma situação única, então ela exige soluções únicas também. Por isso que a gente trabalha com projetos personalizados. Eu preciso entender o que você precisa para conseguir desenvolver a solução ideal para a sua necessidade, dentro do seu orçamento, dentro do lugar que você escolheu, enfim. Então, todas essas particularidades são importantes para a gente alcançar um determinado resultado, tá bom? Quem quiser saber como fazer projetos com a gente, tem aqui o nosso e-mail, é só mandar um e-mail de solicitação que a gente informa quais são os processos. E também, antes de acabar, eu quero que você comente aqui qual foi a solução que você mais gostou ou o que mais você achou diferente nesse projeto que eu acabei de apresentar, ok? Então eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!